Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para o nosso grande curso de Administração Financeira Orçamentária. Este curso, você pode ter certeza que não é um curso qualquer, é um curso aí na qual você pode ter certeza que ele vai subsidiar para que você acerte qualquer questão de concurso para qualquer banca. Este aqui é um curso, como diz aí o linguajar popular do campo, é do mamando a caducando, ou seja, para iniciantes e também para aqueles alunos aí que já têm um certo conhecimento, porque a gente vai aprofundando os assuntos, né? Vamos lá, chegamos aqui agora um assunto novo, tá? É o orçamento impositivo. Hoje, na administração pública brasileira, no orçamento, nós temos aí uma obrigatoriedade do orçamento impositivo. Este orçamento impositivo é novo, foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 86 de 2015, né, que acrescentou ao artigo 66 os parágrafos 9º até o parágrafo 18 da Constituição Federal, né? Ou seja, né, vem comigo, só fazendo uma ajuda à memória para vocês. Nós estamos estudando o quê? O processo legislativo orçamentário. Por quê? Porque as leis necessárias têm que ser tratadas de forma diferente no Congresso Nacional, porque tem que ter o quê? Velocidade na discussão, aprovação e sanção, porque todos os anos nós temos que ter o orçamento aprovado para fazer frente aí às despesas aí, às obrigações da administração pública, do poder público em geral, né? Na primeira parte da aula, nós estudamos o artigo 66, que é exatamente isso, o processo legislativo orçamentário. Nós estudamos o caput, parágrafos 1º ao 8º. Bacana, né? Até um tempo atrás, a nossa aula terminava aqui. Só que, a partir de 2015, tá, através da Emenda Constitucional 86, acrescentou ao parágrafo, ao artigo 66, os parágrafos 9º até o 18, né? E todos esses novos parágrafos aqui do artigo 66, todos eles tratam de apenas um assunto. Qual é o assunto? O orçamento impositivo das emendas parlamentares. Ou seja, esta emenda aqui, a emenda 86, de 17 de março de 2015. Prof, e aí, seu comentário? Cara, papo reto, já disse para vocês, né? Você tem que estudar com foco na cabeça do examinador, não no foco na cabeça do doutrinador. Você tem que estar preocupado com o cara que faz as suas questões de prova, não é isso? Então, este é o foco, esse é o objetivo. O nosso curso aqui do professor é simplesmente uma coisa só. Eu quero que você acerte todas as questões. E nós aqui da LAC estamos nos esforçando muito para isso, né? Então, olha só, foco na cabeça do examinador. Gente, o examinador, todos eles, cara, têm uma coisa em comum. Eles gostam de quê? Eles gostam de palavras negativas, vedações, ressalvadas, não, exceção, exceto, né? O examinador gosta de palavras excêntricas, ó, impositivo, bacana, né? E o examinador gosta também de quê? De novidade, cara. Então, isso aqui é uma grande novidade que nós temos aí no estudo da administração financeira orçamentária e, claro, que já começou a ser cobrado. Eu já percebi o grau de dificuldade das questões, na qual nós iremos aqui, com certeza, aí você pode ter certeza que nós iremos aí a trabalhar nesse sentido para que você não tenha dificuldade. Bacana? Então vem comigo, orçamento impositivo, né? Antes da gente entrar já nos parágrafos da lei, eu quero explicar para vocês aí um modelo mental. O que significa? Gente, hoje, o nosso orçamento, tá? O orçamento da República Federativa do Brasil, tanto o orçamento da União, quanto o orçamento dos estados, quanto o orçamento dos municípios, eu posso falar para vocês que eles são autorizativos, né, dado o percentual, né? E somente esta pequena parte, essa pequena exceção que trouxe a Emenda Constitucional 86 de 2015, que trouxe a prerrogativa da imposição da obrigatoriedade da execução, né? Então, vamos lá, um paralelo para vocês entenderem o orçamento autorizativo e o orçamento impositivo, né? Ambos os orçamentos precisam de autorização do povo, da chancela do povo, ou seja, ambos os orçamentos necessitam de aprovação pelo poder legislativo, né? Aí aqui, vai muito lá na teoria da Constituição, né? Somos poderes harmônicos e dependentes entre si, criam um sistema de pesos e contrapesos, um controla o outro, claro, aqui o orçamento é um deles, né? Então ambos necessitam de aprovação
legislativa. Já o primeiro, o orçamento autorizativo, uma vez que é aprovado pelo povo, sancionado pelo Poder Executivo, né, aprovado pelo Legislativo, não precisa ser executado pelo Executivo integralmente. Não há essa obrigação. Por isso, ele está autorizado a executar, mas não significa que ele é obrigado a executar. É muito diferente isso, né? Ou seja, nessa perspectiva aqui, um exemplo de orçamento autorizativo, sem medo de ser feliz, é o Brasil. A gente vai falar para esse cara aqui, no Brasil, né? Já no orçamento impositivo é diferente. Uma vez aprovado pela Casa de Leis, né, pelo Legislativo, deve ser executado integralmente. Ele faz acontecer pelo Executivo, salvo impedimentos de ordem técnica, né? Então ele tem que ser executado pelo Executivo, né? Isso dá o quê? Dá segurança, né? Dá segurança. Professor, explica esse cara aí, salvo impedimentos de ordem técnica. Tudo bem, tem lá uma verba para a construção de uma ponte, né? Então tá lá, tem a ponte. E aí? Está no orçamento. Está lá, o governo quer destinar recurso para o município, para o Estado executar a ponte, né? E aí? Acontece que naquela ponte não tem o quê? Não tem projeto executivo para licitação. Acontece que naquela ponte não pode ser realizada naquele local porque tem um nascedor, uma nascente de um rio, de um riacho, não sei. Ou seja, tem algum impedimento ambiental. Estou dando exemplos para vocês de quê? De impedimentos de ordem técnica. Então, claro, assim, não pode ser executada, então não vai ser executada, tem essa prerrogativa. Então, isso que é o orçamento impositivo, né? Professor, eu gosto de exemplos, então vem comigo. No Brasil, nós utilizamos o orçamento autorizativo, tá? Eu acho que o caminho é partir, grande parte, para o orçamento impositivo, né? Por que que eu falo isso, cara, aqui, né? Cara, eu vejo muito isso no município, né? Eu já morei em bairros aí, né? Isso faz muito tempo, né? Porque não tinha asfalto, né? Aí a gente ia na prefeitura, comunidade, associação de bairro. Ó, esse ano que entrou no orçamento, ano que vem está no orçamento. Aí chegava lá um tal do ano que vem, não era executado, nada. Estava no orçamento. Pode, porque o orçamento não é impositivo, né? Não é impositivo. Aí, de novo, está no orçamento. Cara, eu sei que a rua ficou 5, 6 anos no orçamento todo ano, né? E se não houver essa mobilização política lá da associação de bairros, dos moradores, dos parlamentares, não ia sair o asfalto, mesmo estando no tal do orçamento. Por quê? Porque ele é autorizativo, ele não era impositivo, né? Na época eu não entendia muito bem isso, hoje eu entendo, né? Exemplos de orçamento impositivo, claro, eles, né? Os Estados Unidos aí, eu acho que o caminho, né? Eu acho que o caminho até para a moralização das leis orçamentárias é o constituinte, o legislador, começar aí a grande parte das emendas aí passarem a serem o quê? Passarem a ser impositivas. Bacana? Então, a ideia geral de orçamento autorizativo e impositivo. Só isso aqui você já consegue matar algumas questões. Bacana, pronto. Feito essa parte teórica aí, vamos agora para as emendas. Vamos agora para o orçamento impositivo. Tá? Vem comigo. Tá? Esse orçamento impositivo, o primeiro recado que eu passo para vocês, não é para todos, né? Não é para todo o orçamento, é uma pequena fração apenas, né? Vem comigo, ó. As emendas individuais, tá? Emendas individuais. Aqui começam os nossos estudos. Emendas individuais, meus amigos e minhas amigas, você tem que entender o conceito das coisas, o porquê disso para vocês prefixarem. A partir do momento que vocês conseguem compreender, fica tudo mais fácil. Quem que pode emendar? Quem que pode fazer emendas ao orçamento? Aula passada, exclusivamente os parlamentares. Em vez de escrever parlamentares aqui, eu já vou direto ao assunto. Quem que pode propor emendas? Os deputados e os senadores. Olha aí, ó. Os deputados, por que eu vou escrever senadores? Então, deputados e senadores, está aqui, ó. Então, esses caras que podem propor emendas. Tá? Eles podem propor emenda. Somente eles. Qual que é a intenção dessa emenda à Constituição?
Temos lá 81 deputados e 500 e poucos senadores, 81 senadores e 500 e poucos deputados. O cara lá, né, vou colocar aí do meu querido estado, Mato Grosso, um deputado do Mato Grosso, né? Ele vai lá, ele faz uma emenda parlamentar para a construção de uma quadra poliesportiva no orçamento, tá lá. O outro deputado, tá? Ele faz uma emenda para fazer um PSF, né? Um PSF e outro uma quadra poliesportiva. Só que o cara do PSF, né, lá da saúde da família, do posto da saúde da família, né, a unidade lá, ele é do partido do governo. Ele é do partido do governo. Ele é chegado do presidente da República. O outro é da oposição. Papo reto, cara, sem emoções, aqui não quero discutir siglas partidárias. Na sua opinião, papo reto, qual que tem maior possibilidade de ser cumprida, ser honrada a emenda? Claro, quem tem mais aí condições de ser honrada a emenda vai ser do partido do governo, com certeza, o cara é amigo do homem. Não tem jeito, é ele, está lá. E aí pronto. Então, a ideia do Constituinte foi dar mais autonomia ao Poder Legislativo para não ficar sempre com os pires nas mãos, né? E em relação a isso, nós já temos aí vários casos, né? Vários casos aí que nós já vimos aí no Congresso Nacional, casos assim, não tem como provar, né? Mas a gente acompanha os noticiários, né? Ah, o governo tem uma matéria polêmica a ser votada no Congresso. 2, 3 dias antes, a quantidade de recursos que são liberados para o pagamento de emendas é gigantesco. Qual é a intenção disso? Está aí, né? Ou seja, transformar aí as emendas aí em um quê? As emendas, o orçamento políticas em quê? Em um instrumento político, não deveria ser. Então, essa emenda vem falar o seguinte, vamos parar com isso, vamos parar com isso. Emenda de parlamentar vai ser sagrada, independentemente de sigla partidária, independentemente se é da oposição, se é da base governista, se está neutro, se é independente, não interessa. Está lá, vai ser cumprida dentro dos valores pré-estabelecidos na Constituição, e esse que a gente vai falar agora, que é 1.2 da Receita Corrente Líquida. Então, esse é o modelo mental. Tá? Profissionalizar essa situação aí, tá? Tirar a individualidade, tirar a subjetividade. Particularmente, acredito, particularmente, professor Luiz, eu acho que isso foi um avanço gigantesco, tá? Gigantesco, né? É claro que ainda está pouco tempo aí em relação a esse assunto aqui, então vamos esperar acontecer mais vezes. Então é o seguinte, quem que pode propor emendas? Deputados e senadores, né? Bacana. Os deputados e senadores, eles podem propor emenda de 2 tipos, né? Olha aqui, individuais ou coletivas. O orçamento impositivo só abrange quem, professor? Só abrange aqui, ó, as emendas individuais, ó. Então aqui, ó, impositivo, tá? Vou colocar 86 aqui porque a emenda constitucional 86. Vamos colocar certinho, né? Tem que ter um caderno organizado, a emenda constitucional 86 de 2015. Esse aqui fica como tá. Então já, cara, questão de prova. Então é o seguinte, então ele visa proteger apenas as emendas individuais, né? Professor, eu quero exemplos de emendas coletivas, sim, de bancada do Estado, né? E aí de comissão, cara, então tem várias emendas aí, bacana. Então as emendas individuais, somente as individuais de deputados e senadores, né? E eles fazem emenda aonde? Eles fazem emenda, né? Ó, ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1.2 da receita corrente líquida, né? Da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinado às ações e serviços públicos de saúde, né? E aí, professor, vem comigo aqui. Então é o seguinte, né? O nosso ano base é sempre 2020. Nesse ano de 2020, tá? Ó, tem um PLOA, né? É um projeto de lei orçamentária. Então, o que está dizendo aqui, ó, né?
que está dizendo que 1,2 deste orçamento aqui será correspondente à receita corrente líquida. Está aí, né? Claro, esse cara aqui para o 2021, que vai ser já a LOA, que vai executar, né? Então é o seguinte, atenção, o parágrafo 9º, tá? Do 65, ele vai regulamentar o PELOA, tá aí, né? Aí o que ele fala aqui? Ele fala que desse recurso, tá? Vou fazer aqui um rabisquinho aqui, tá? Desse recurso, né? 0,6% vai para a saúde, né? Vou falar sobre isso. 0,6% ela é livre, né? De livre escolha, né? E aí, professor? Cara, coisas boas e coisas ruins, né? Uma das coisas boas que metade da emenda individual do parlamentar vai para a saúde, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.